Bom dia, gente! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre as flores, né, que saem com deformação, flores que saem partidas, aquelas flores que ficam com as pétalas toda embolada, né, e acaba não abrindo. Então isso gera aí muitas dúvidas e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Aqui, olha, como vocês podem ver, essa flor aqui, ela saiu partida, olha, aqui no lado. Ela tá partidinha, né? Mas eu já tive aqui olhando os outros botões que tem nela e eles estão todos perfeitos. Então, gente, sair uma flor ou outra partida não é nenhum problema para você ficar preocupado. Ah, minha planta tá com falta de nutriente. Nem sempre vai ser falta de nutriente. Então, geralmente sai uma flor partida, aí a pessoa já fica, né, naquela preocupação e coloca adubo, né, na planta. Às vezes até exagerado, o que pode causar aí outro problema para sua planta. Então, gente, sair algumas flores partidas vez ou outra, isso não é problema para ficar aí descabelando, tá? Então, a planta pode ter passado por um estresse, às vezes um replantio, às vezes uma mudança de clima, um estresse hídrico, alguma coisa que levou, né, a sair alguma flor partida. Mas tem outros casos, né? Tem uma amiga que segue aí o nosso canal que ela estava assim super preocupada porque ela deixou mensagem em vários vídeos, né, falando que ela tinha uma planta que as flores saíam perfeitas e de repente lá uma floração as flores saíram partidas. Então, gente, um caso desse não é para preocupação, porque se a sua planta sempre sai com as flores perfeitas, então provavelmente na próxima floração ela vai estar arrumando aí essa questão. Aí você tem que ver, né, o que aconteceu aí, algum estresse que a planta passou. Então você continua fazendo a sua adubação normal, né, num caso desse, que provavelmente na próxima floração a planta vai sair perfeita. Agora tem também aquele caso, né, de uma planta, né, uma planta nova, a primeira floração, e pode acontecer aí de vir com a flor deformada, com pétalas partidas, com pétalas emboladas, né? Aquele botão com má formação. Aí já é outro caso. O que acontece nesse caso? A sua planta ainda está em processo de amadurecimento, né? É uma planta jovem, ela ainda está amadurecendo. Então é comum, né, acontecer aí em primeiras florações. Ó, aqui a gente tem uma mudinha, uma muda jovem, ó. Então é comum, né, acontecer de saírem aí algumas plantas com as primeiras florações, flores deformadas, flores rasgadas. Isso não é regra, mas é coisa que pode acontecer, tá, gente? E algumas dessas plantas, essas plantas novas, assim, de primeira floração, essas aqui, gente, são primeira floração delas. De primeira floração, pode acontecer de vir deformado, primeira floração, segunda, terceira, depois ir arrumando as flores e ela normalizar, ela estabilizar conforme ela vai ali amadurecendo. Assim também, gente, como tem aquelas plantas que elas não vão normalizar, por conta de ser um defeito genético, né? Por ser um problema genético da planta. Então, vai ter planta que não vai normalizar. Mesmo você adubando, mesmo você trocando substrato, fazendo todos os procedimentos aí possíveis, ela não vai normalizar, porque é uma planta com defeito genético. Tem algumas que, dependendo, né, da deformação, você pode dar uma melhorada, né? Você fazendo uma adubação diferenciada das outras. Digamos que é uma planta que ela requer ali um pouco mais, né, de adubação do que as outras, porque isso também acontece, tá, gente? Assim como nós, seres humanos, né, tem pessoas que têm uma certa deficiência de alguma vitamina mais do que outros, né? Porque o organismo,
ele metaboliza diferente, né? Então, a mesma coisa com as plantas. Então, vai ter algumas plantas que você, fazendo aí o uso, né, do cálcio e boro, uma vez por mês, e mais o adubo normal que você já usa, você consegue dar uma melhorada aí nessa questão, né? Mas geralmente, planta com deformação genética, ela vai estar persistindo, tá, gente? Vai estar persistindo nessa questão aí de anomalia, né? Então, vai ser planta que você vai estar podendo usar ela como cavalo de enxertia. Você não vai conseguir ali um resultado satisfatório. Vai ter também aquelas plantas que vão sair com flores deformadas por conta, né, de ser um enxerto novo. Digamos que você fez um enxerto, o enxerto está novo, primeira floração, pode acontecer isso também. Não é regra, tá, gente? Mas pode acontecer. Porque a planta está passando ali por um tipo de estresse. Ela foi podada para poder fazer um enxerto. E esse enxerto, ele ainda está ali, né, se adaptando à planta nova onde ele está. Então, pode acontecer isso também. Então, vocês podem estar aí fazendo, né, o uso do calciboro, se for aí, se vocês verem que tem necessidade, tá? Porque, gente, hoje em dia tem vários produtos que ele já tem o calciboro na sua formulação. Então, não tem ali necessidade de você estar usando separadamente. Se você fica usando separadamente de forma que venha a ficar muito forte, né, para a planta, você pode até intoxicar a sua planta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos adubos da Forte. Se você for lá atrás, você for dar uma olhadinha lá, já vem com calciboro. Então você fica observando a planta e você vê se realmente vai ter ali necessidade. E se você quiser usar, se você quiser fazer uso, uma vez no mês é o suficiente, tá, gente? Uma aplicação uma vez no mês. Para que vai servir? Vai servir para a formação dos botões, para aquelas plantas também que tem problema, né, de abortar os botões. Também é um problema parecido com esse dos botões partidos. Também pode acontecer essa questão do abortamento por conta de estresse, né? Estresse hídrico, estresse por um replantio, mudança de clima, até mudança digamos assim, de lugar. Você compra uma planta, aí tá lá na floricultura, belíssima, cheia de botões, né? Que nem essa daqui. Olha que linda, gente, a formação de botões aqui da Caroline. Então tá linda ali, né? Cheia de botões. Aí você traz para casa, olha a Spider. E cai todos os botões, né? Aí o que aconteceu? A pessoa toma logo um susto, acha que a planta tá morrendo. A planta não tá morrendo, a planta simplesmente sentiu a mudança, né, do ambiente que você fez. Então a planta vai reagir de alguma forma. Uma das formas é o abortamento aí dos botões, tá, gente? Então, parecido, né? Então, você vai observar. Então, o calciboro vai servir tanto para a formação de botões, né? Para ter um botão bem formado, quanto também para evitar aí nessa questão de abortamento de botões. Agora, você tem que ver se você tem aí plantas isoladas, digamos aqui. Eu tô aqui com 50, 60 plantas, né? E no meio dessas, eu tenho ali 2, 3 que acontece esse tipo de problema. Então, eu já vou saber que é problema isolado, gente, da planta, daquelas plantas. Porque a maioria estão bem. Então, o que você tem que fazer para você ter aí uma planta com botões bem formados? É você manter a rega, né, frequente das suas plantas. Veja aí qual é estude bem qual é o tempo, né, de rega para sua região. Então faça a rega certinho nos dias que você já sabe. Aqui na minha região eu tenho que regar todo dia.
Não, aqui na minha região eu rego a cada 2 dias, cada 3 dias. Então, você manter uma rega, você manter a sua planta tomando sol pelo menos aí umas 5 horas, né, por dia. Pode ser sol da manhã ou pode ser o sol da tarde, vai depender aí, né, da sua região. Se você acha que é muito quente onde você mora, muito quente, então dê preferência pelo sol da manhã para evitar aí queimadura no caudex da planta. Se você achar que está queimando, você pode estar usando aí um Sombrite 30%, tá? Não exagerem, tá, gente, no Sombrite, porque a planta ela precisa de sol. Então, se você quebrar ali 30% do calor, já melhora bastante para a planta, tá? E mantém ali, gente, uma adubação frequente, né? A cada 15 dias ou a cada 30 dias. Vai depender da adubação que você usa. Tem adubação que é quinzenal, tem outra que é mensal, tem outra que é trimestral, né? Então, vai mudando. Então, você manter ali essa frequência também na sua planta. Então, é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.